Continuando a leitura de Srila Prabhupada Lilamrita, estamos no 4º volume, vamos hoje começar o capítulo 6, o Parivrajacacharya da Era do Jato. Maio de 1971, Srila Prabhupada preparou-se para uma extensa viagem pelo mundo. Embora seu itinerário fosse indefinido, seu plano geral era viajar amplamente por poucos meses, então percorrer os Estados Unidos, visitar Londres e depois voltar para a Índia. Enviara discípulos para a Austrália e Malásia e desejava visitá-los. Também queria ir a Moscou e estava aguardando uma carta de permissão do governo soviético. Assim como propagara seu movimento nos Estados Unidos, visitando as cidades principais e pregando, e então designando para lá alguns discípulos fiéis para dar andamento, agora expandia seu campo de modo a incluir o mundo inteiro. A viagem de Srila Prabhupada seria na mesma atitude de Narada Muni, o devoto eternamente errante. No primeiro canto do Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada traduzira as palavras de Narada Muni. Viajei por toda a terra e plenamente satisfeito e sem estar orgulhoso nem invejoso. Pela graça do Vishnu onipotente, viajo por toda parte, quer pelo mundo transcendental, quer pelas 3 divisões do mundo material, sem nenhuma restrição, pois estou fixo por completo no serviço devocional ao Senhor. Viajo da maneira supramencionada, cantando constantemente as glórias do Senhor em mensagem transcendental, vibrando esse instrumento avina, sobrecarregado de som transcendental e dado a mim pelo Senhor Krishna. Em seu significado do Bhagavatam, Srila Prabhupada havia explicado: é dever do mendicante adquirir a experiência de todas as variedades da criação de Deus, quer como Parivrajacacharya, quer como viajante solitário que percorre todas as florestas, colinas, cidades, vilas, etc., para ganhar fé em Deus e força mental, bem como para iluminar os habitantes com a mensagem de Deus. Um sannyasi tem o compromisso de aceitar todos esses riscos sem nenhum temor, e o sannyasi mais típico da era atual é o Sr. Chaitanya, que da mesma maneira viajou pelas florestas da Índia Central, iluminando até tigres, ursos, cobras, veados, elefantes e muitos outros animais selvagens. Prabhupada explicara que na era de Kali, sannyasa é especialmente difícil. Entretanto, se alguém tomasse sannyasa, aquele que por acaso aceitar o voto de renúncia à vida familiar não deve imitar os Parivrajakacharyas como Narada, o Senhor Chaitanya, mas deve sentar-se em algum lugar sagrado e devotar todo o tempo e energia a ouvir repetidamente cantar as escrituras sagradas deixadas pelos grandes acharyas como os 6 Goswamis de Vrindavan. Ainda assim, Prabhupada viajava como missionário mendicante para Parivrajacacharya, tendo já alcançado a fase avançada na qual o devoto puro reside em Vrindavana e canta Hare Krishna incessantemente. Ele agora estava viajando para o bem do mundo inteiro. Ele, como Narada, estava viajando para todas as partes do mundo. Como redator de jornal na Índia, apropriadamente o intitulara, ele era um Parivrajacacharya da Era do Jato. Alguns brahmacharis, todos eles iniciados por Srila Prabhupada, apenas recentemente estiveram pregando sozinhos na península tropical da Malásia por vários meses. Com aproximadamente 1 milhão de indianos na Malásia, muitos deles abastados e influentes, os brahmacharis estavam tendo sucesso. Durante um programa num templo hindu em Kuala Lumpur, um médico sul-indiano e sua esposa, uma advogada, manifestaram apreço pelos devotos e ofereceram-se para doar uma casa e alguma terra para ISKCON. Quando os devotos visitaram a propriedade e verificaram que a oferta era séria, informaram a Prabhupada que decidiu visitá-los. Prabhupada, acompanhado de seu discípulo Vegavan,
voou de Bombaim para Kuala Lumpur, visto que planejava ir em seguida a Sydney e instalar deidades de Radha Krishna no novo templo de lá. Levava as deidades consigo, os mesmos Radha Krishna que presidiram o Pandal de Bombaim. O Sr. Krishna foi transportado numa caixa de madeira no bagageiro do avião e Srimati Radharani, enrolada em panos, descansava no colo de Vegabam. Pouco depois, após a chegada de Prabhupada em Kuala Lumpur, ele palestrava perante uma grande audiência na casa de seu anfitrião. Ele diz: sinto muito feliz de informar-lhes que chegamos à Malásia e em pouco tempo, e que a minha chegada houve um encontro agradável. Então saímos da cidade. Ontem estive muito ocupado o dia inteiro. Por 2 dias, Prabhupada permaneceu na casa de um abastado comerciante Sindhi, em Kuala Lumpur. A casa era ampla e luxuosa, com espessos tapetes e grandes espelhos, mas ao saber que seus anfitriões comiam carne, Prabhupada recusou-se a comer qualquer coisa, exceto frutas e leites, muito embora seus discípulos se oferecessem para cozinhar para ele. Seus discípulos, tendo viajado por toda a Malásia, consideravam permitido comer nas casas onde se consumia carne, contanto que os devotos pudessem preparar sua praçada em panelas não utilizadas para cozinhar carne. Porém, o padrão de Prabhupada era superior. Um aposento da casa exibia uma grande coleção de deidades de mármore, cerca de 50 conjuntos de deidades de Lakshmi Narayana e Radha Krishna colocadas em fila. Entretanto, isto mais parecia exibições de um colecionador do que adoração, e Prabhupada não se deixou impressionar. Prabhupada deu palestras no auditório municipal de Kuala Lumpur e no templo de Lakshmi Narayana, principalmente para indianos. Explicou que o povo somente poderia se unir na plataforma espiritual. Olhem as Nações Unidas, disse eles. Eles estão adicionando mais e mais bandeiras e somente existe mais e mais guerras. Este movimento para a consciência de Krishna será a verdadeira Nações Unidas. Prabhupada trouxe consigo diapositivos das atividades da ISKCON e fez com que um de seus discípulos narrasse uma exibição de diapositivos, instruindo-lhe sobre o que dizer. Ao aparecer um diapositivo do Ratha Yatra na Praça Trafalgar de Londres, Prabhupada sugeriu ao devoto: agora não é mais Lord Nelson, agora é o Senhor Jagannatha. Ao encontrar o casal que oferecera a terra, Prabhupada descobriu que o acordo tinha certas condições importantes. O doutor e sua esposa disseram que dariam a ISKCON um grande pedaço de terra próximo à rodovia principal e que sua própria companhia de construções erigiria o templo. No entanto, se dentro de 2 anos a companhia não tivesse terminado o prédio, o doutor e sua esposa reivindicariam a propriedade. Sempre ansioso em ponderar qualquer doação séria de terra, Prabhupada aceitou a oferta condicional. Mas sabia que tais ofertas geralmente eram muito condicionais. O doutor e sua esposa já haviam deixado antever a possibilidade de brahmanas indianos dirigindo o templo e a ISKCON tendo apenas um altar ao lado. Certa noite, quando Prabhupada conversava com o doutor, um ginecologista, a conversa voltou-se para o controle de natalidade. Prabhupada explicou que isso era de natureza pecaminosa e deu um exemplo. Caso alguém envenenasse o ar dentro da sala onde ele e o médico estavam sentados, então eles teriam que sair da sala ou morrer. Prabhupada explicou que, de modo semelhante, o método anticoncepcional equivalia a envenenar o útero, negando à alma o abrigo a quem tem direito. Como o anfitrião anterior de Prabhupada,
O médico comia carne, embora os devotos o tivessem incentivado a abandonar este hábito. Prabhupada foi cortês. Tente parar de comer carne, estou. Era Ekadasi, Prabhupada decidiu jejuar integralmente, mostrando novamente extrema relutância em comer numa casa onde havia consumo de carne. Sydney, na Austrália, 9 de maio de 1971. Os devotos de Sydney não estavam prontos para receber Prabhupada. Um telegrama anterior informara-lhes que Prabhupada estava chegando, porém um telegrama posterior dizia: Prabhupada não vem agora. Chegara o terceiro telegrama anunciando que Bali Mardana, o secretário GBC australiano, estava vindo. Quando um quarto telegrama afirmava apenas chegando, e a data e o número do voo, os devotos presumiram que se referia a Bali Mardana, não a Prabhupada. Os devotos pegaram uma pequena guirlanda e foram esperar o avião. E quando as portas da área da alfândega abriram-se e o próprio Prabhupada apareceu, eles ficaram embasbacados. Com uma valise branca na mão esquerda, uma bengala na mão direita, um chadar leve envolvendo seus ombros, Srila Prabhupada entrou no aeroporto. Os repórteres preparados para entrevistar Bali Mardana adiantaram-se ansiosamente, um deles indagando por que Prabhupada viera à Austrália. Replicando suavemente, Prabhupada disse que viajava por toda parte, assim como um vendedor viaja por toda parte. Um vendedor busca fregueses onde quer que possa encontrá-los, e Prabhupada estava viajando em busca de alguém que fosse bastante inteligente para aceitar sua mensagem. Não há diferença alguma em vir para a Austrália, disse ele. Os governos fizeram uma demarcação, esta é a Austrália. Mas vemos todo lugar como a terra de Krishna. Um dos devotos apressou-se em telefonar para o templo. Prabhupada está chegando. Como o templo original de Prabhupada na 2ª Avenida 26 de Nova York, o templo de Sydney era uma lojinha de um cômodo numa movimentada avenida comercial. Na janela de vidro laminado da lojinha, um dos devotos pintaram uma imagem de Radha e Krishna. Prabhupada entrou na sala e encontrou-a vazia, exceto por um altar simples de madeira com deidade de Jagannatha de 8 centímetros. E uma grande Vyasasana forrada de pano. Um tapete velho cobria o assoalho. A bruma azul que pairava no ar era a fumaça da cozinha embaixo, onde um devoto freneticamente queimava sementes de cominho para condimentar o almoço de Prabhupada. Prabhupada permanecia grave enquanto caminhava deliberadamente para a porta dos fundos e olhava para fora. Porém, ao ver lixo e tábuas empilhadas alto de encontro ao prédio, sua seriedade transformou-se em severidade. — Que é tudo isso? — perguntou ele. Alguém tentou dar uma explicação insatisfatória. Um devoto trouxe-lhe um copo de leite. — Quente demais, disse ele, e o devoto levou-o de volta. Prabhupada sentou-se na grande Vyasasana. Olhou ao redor da sala para cada rosto. Nenhum dos cerca de 15 devotos jamais o vira antes, e somente alguns foram iniciados por correspondência. Eles não estavam treinados. Ele disse que o tapete estava sujo, deveria ser substituído. E por que não havia flores no altar? Ele trouxera a deidade de Radha e Krishna, mas antes que os devotos pudessem começar a adorá-los, tudo deveria ficar bem limpo. Os devotos teriam que se tornar brahmanas antes que pudessem adorar Radha e Krishna. Prabhupada verificou que esses devotos conheciam pouco sobre a consciência de Krishna. Os devotos que originalmente vieram para a Austrália, Upendra e Bali Mardana, abriram o centro e se foram, voltando apenas raramente. Assim, um templo inteiro de devotos inexperientes foram virtualmente deixados à sua própria mercê, posto que nenhum dos devotos de Sydney podia dar aulas bem.
As aulas diárias consistiam em leituras da edição condensada do Bhagavad Gita, como ele é de Prabhupada, o único livro que eles tinham. Não obstante, a fé firme que tinham em Prabhupada compensava a sua carência de treinamento. Eles aceitavam-no como um devoto puro em contato direto com Deus e aceitavam seus livros como verdadeiros e Krishna como a suprema personalidade de Deus. Porém, muitas coisas práticas não sabiam, tais como a maneira de cozinhar, dar aulas e fazer adoração às deidades. Sabiam que Prabhupada queriam que cantassem Hare Krishna em público e distribuíssem revistas de volta ao Supremo para as pessoas de Sydney, e isso faziam todos os dias. A despeito das corriqueiras detenções, continuavam com seu Sankirtana. Sinceridade eles tinham, só lhes faltava o treinamento. Um devoto trouxe para Prabhupada seu almoço que estava mal cozido. Os chapates meio queimados, meio crus, os legumes condimentados de maneira errada. Prabhupada repreendeu o cozinheiro. Se você não sabia cozinhar, por que não me disse? Posso mostrar-lhe. E entrou na cozinha. Uma das cozinheiras tentara fazer cachoris e fracassara. Embora ela soubesse que a massa tinha que ser comprimida até ficar bem fina, o recheio colocado bem corretamente, e a seguir as bordas dobradas e pregueadas com precisão, nem ela nem nenhum dos outros devotos foram capazes de fazer isso. Prabhupada, utilizando a mesma massa e recheio, demonstrou a arte de fazer cachorros perfeitos. Os devotos explicaram suas dificuldades em fazer chapates. Não havia chama em seu fogão elétrico. Os chapates sempre saíam secos ou crus ou queimados e nunca ficaram inflados. No entanto, a desculpa só molestou Prabhupada, que mostrou exatamente como fazer chapates que sempre inflavam, mesmo no fogão elétrico. Ele então ensinou aos cozinheiros uma preparação simples de legumes, dando conselhos enquanto cozinhava. Depois que ele saiu da cozinha, os devotos tentaram fazer chapati novamente. Eles não inflavam. Parecia uma arte mágica que só Prabhupada conhecia. Srila Prabhupada tinha razões para trazer Hare Krishna para a Austrália. Algumas delas evidentes, outras tão profundas que só ele e Radha Krishna podiam compreendê-las. Naturalmente, ele sempre estava expandindo seu movimento, no qual a adoração de Radha Krishna era uma parte importante. Assim, esta era uma razão para trazer Radha Krishna para a Austrália, fortalecer os devotos e estabelecer mais solidamente seu movimento lá. E Prabhupada amava essas deidades. Elas haviam precedido o Pandal de Bombaim, e quando não estavam no palco, ele guardava-as em seu quarto, onde podia contemplá-las durante o dia. Ele as trouxera de Bombaim para Malásia e depois para Sydney, e agora propunha que as instalasse nesse incipiente centro da ISKCON. Mas a pureza infinita de seu coração e a profundidade de sua determinação de arriscar qualquer coisa em prol de suas onipotências, Shri Shri Radha Krishna, são insondáveis. As atividades de Srila Prabhupada são por demais circunspectas, e o profundo significado delas ultrapassa a compreensão de qualquer observador. Krishnadas Kaviraja escreveu a respeito do Sr. Chaitanya: não conheço o significado profundo das atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu, estou só tentando descrevê-las externamente. Quando Prabhupada veio ao templo para realizar a cerimônia de iniciação e a instalação das deidades, os devotos não estavam preparados. Somente um pequeno vaso de flores decorava o altar quase vazio, e os devotos não tinham feito guirlandas para as deidades. Prabhupada ficou insatisfeito. Entretanto, o pequeno templo estava apinhado de convidados e devotos que se amontoavam no vão da porta e espiavam através da janela da frente. Sob lâmpadas quentes, equipes de TV filmavam a ação. Enquanto os devotos apressadamente ensartavam guirlandas para as deidades, Prabhupada realizava a cerimônia de iniciação. Ao todo haviam 15 iniciados.
Para alguns devotos ele deu a primeira iniciação, para alguns a segunda e para outros também a primeira quanto a segunda. Então ele amavelmente banhou as formas de Radha e Krishna e realizou o sacrifício de fogo. Enquanto vestia as deidades, comentou que suas roupas haviam sido mal feitas e que os devotos deveriam fazer novas roupas imediatamente. Ele chamou as deidades de Shri Shri Radha Gopinata. Vaibhavi diz o seguinte: ele iniciou todos no templo, todos que estivessem por lá, inclusive um rapaz que acabara de entrar naquela semana e que só passara a conhecer a consciência de Krishna na semana anterior, e pessoas que não estavam morando no templo, qualquer pessoa que aparecia por lá e prestava algum serviço. Ele queria que a consciência de Krishna se estabelecesse na Austrália, de modo que simplesmente iniciou a todos. Ele deu primeira e segunda iniciações ao mesmo tempo, pois por terem sido instaladas deidades, deveriam haver alguns brahmanas. Mas nós não sabíamos de nada, não estavam sequer preparados, o altar não estava acabado. Prabhupada explicou-me que tinham que ensartar flores para uma guirlanda, pois era praxe que as deidades usassem uma. Eu corri a rua para cima e para baixo tentando encontrar algumas flores e conseguir alguma linha para fazer uma guirlanda. O mesmo aconteceu com o cordão sagrado. Não havia cordões sagrados. Prabhupada dava um cordão sagrado aos homens na iniciação de Brahmana, mas ninguém sabia ao certo o que era. Assim tive que correr e comprar um pouco de cordão. E enquanto Prabhupada estava iniciando as pessoas, eu fiquei sentado ali na arena, fazendo cordões sagrados, copiando aquele que Bali Mardana tinha tirado dele mesmo. Fiz 5 cordões, e então eu era a próxima. Após o sacrifício, e depois de que saí dos quartos de Prabhupada, onde ele dera-me o mantra Gayatri, os outros devotos disseram: agora você é uma Brahmani. Assim tem que usar um cordão sagrado também. Eles falaram-me que fizesse um para mim, que não fiz, pois alguém falou-me mais tarde que a mulher não usa cordão. Simplesmente não sabiam muito. A escola gramatical de Sydney, uma escola de elite para meninos, Prabhupada liderou seus discípulos e um grupo de estudantes numa procissão de Kirtana através do pátio da escola. Cerca de 200 meninos e vários professores participaram, algumas crianças brincando e rindo, algumas cantando o mantra e algumas sobriamente seguindo a procissão, enquanto os professores sorriam e assistiam. A procissão terminou numa ampla sala em cuja parte da frente havia uma fila de cadeiras. No centro da sala, Prabhupada sentou-se no assento do diretor, assento esse elaboradamente esculpido como um trono, e começou a tocar cártalas, continuando a cantar de Hare Krishna. Ao ver somente poucos alunos respondendo, parou e olhou em volta para as crianças sentadas diante deles. Então, todos vocês são belos meninos. Por que não se unem a nós no cantar de Hare Krishna? É muito difícil. Vocês não vão tentar cantar? Hare, diga Hare. Algumas crianças, Hare. Prabhupada, todos vocês cantem Hare. As crianças fracamente, Hare. Algumas deram risadinhas. Prabhupada conduziu-os através do mantra, uma palavra de cada vez. Ainda assim, algumas pessoas estavam reticentes. Prabhupada disse: são apenas 3 palavras, Hare Krishna Rama. É muito difícil, cantem novamente, Hare. As crianças, Hare. Implicante e insistente, Prabhupada ralhava com elas. Oh, não podem cantar, todos vocês são mudos. As crianças estouraram numa gargalhada. Que é isso? Vocês não podem cantar 3 palavras? Oh, isso é muito espantoso. Cantem Hare, Hare, Krishna, Krishna. Prabhupada começou a tocar ritmicamente seus cártalas, as crianças o seguindo, enquanto ele cantava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Após um curto período, Prabhupada encerrou o Kirtana. Sentado na bela cadeira ornada, sorriu para as crianças. 3 palavras, Hare Krishna Rama. Vocês sabem que é Deus?
Algum de vocês podem levantar-se e dizer-me quem é Deus? Que é Deus? Houve silêncio. Então um sussurro. Finalmente o menino de 12 anos levantou-se. Seus colegas aplaudiram e riram. Oh, obrigado, disse Prabhupada. Vem cá. O menino aproximou-se. Você sabe que é Deus? Perguntou Prabhupada. Sim, retrucou o menino. Deus é autorrealização. Deus encontra-se na mente inconsciente. Obrigado. Novamente as crianças aplaudiram. Não, espere, não vá embora, disse Prabhupada. Agora você deve explicar o que você quis dizer, que é a autorrealização. O menino, é extrair os poderes da mente inconsciente e ver-se a si mesmo. Prabhupada, você acha que a mente é inconsciente? O menino, a mente é inconsciente. Prabhupada, para entender o inconsciente você tem que descobrir o que é consciência. O menino, não estou falando sobre consciência, inconsciência. Prabhupada, a menos que você conheça a inconsciência, como pode descrever a inconsciência? O menino, a inconsciência, o id. Prabhupada, a inconsciência é o lado negativo da consciência. Então você deve explicar o que é consciência. Então poderemos entender a inconsciência. O menino, consciência? Prabhupada, sim. Temos que compreender o que é consciência. Então você compreenderá o que é inconsciência. A consciência está espalhada por todo o corpo. Suponha que eu dê um beliscão em qualquer parte do seu corpo. Você sentirá alguma dor. Isso é consciência. Esse sentimento de dor e prazer é consciência. Mas essa consciência é individual. Não posso sentir as dores e prazeres do seu corpo, nem pode você sentir as dores e prazeres do meu corpo. Portanto, sua consciência é individual e minha consciência é individual. Mas há outra consciência que pode sentir as dores e prazeres do seu corpo e que pode sentir as dores e prazeres de meu corpo. Isso se afirma no Bhagavad Gita. Você já ouviu o nome Bhagavad Gita? Você, qualquer um de vocês, outro menino, sim, Prabhupada. Quem disse sim? Por favor, venha cá. Obrigado, muito bom. Pelo menos um de vocês sabe o que é Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita afirma-se que, e Srila Prabhupada seguiu explicando a diferença entre corpo material e a alma, e entre as almas individuais e a alma suprema Krishna. Você é um conhecedor individual de seu corpo. Eu sou o conhecedor individual de meu corpo. Então todos são conhecedores de seus próprios corpos. Mas há outra pessoa que diz, conheço tudo dos corpos de todos. Assim como conheço algo de meu corpo ou conheço algo deste mundo. Analogamente a outra Atma, alma, a Atma Suprema, que conhece tudo sobre o universo, conforme os diferentes idiomas. Ele às vezes é chamado de Deus ou Paramatma ou Krishna. Após descrever a relação íntima da alma como serva eterna de Krishna e o sofrimento da alma decorrente do fato de ela se ter esquecido dessa relação, Prabhupada concluiu sua aula. Deve-se introduzir esses ensinamentos em toda a escola e faculdades, de modo que desde o próprio começo as crianças compreendam o que é Deus, quão grande Ele é e como estamos relacionados com Deus e como devemos viver. Então nosso movimento A Consciência de Krishna está ensinando isso. Não pense que é uma religião sectária, estamos tornando as pessoas conscientes de Deus. Não importa a que religião você possa pertencer. Se, ao seguirmos os princípios da religião, avançamos em consciência de Deus, essa religião é de primeira classe. Esse é o nosso lema, e estamos pregando em todo o mundo. Portanto, peço a seus professores que, aqui para, desde o comecinho, tornarem os alunos conscientes de Deus. Então sua vida futura será muito pacífica, próspera e cheia de esperança. Muito obrigado. Hare Krishna. Prabhupada também concordou em falar no Wayside Chapel,
um núcleo do centro de Sydney que lida com toxicômanos e prostitutas. O patrocinador do Wayside encontrou-se com Prabhupada no templo e acompanhou até o núcleo. O patrocinador, um jovem de cabelos longos, vestidos de hippie, vangloriou-se de como o Wayside Chapel ajudava os toxicômanos. No entanto, Prabhupada pensou que ele estivesse dizendo que o núcleo supria drogas aos viciados. No Wayside Chapel, um cético que estava na audiência desafiou Prabhupada. Prabhupada havia explicado que o cantar dos santos nomes de Deus era a única maneira que realmente de ajudar as pessoas, mas o cínico desafiou. Que benefício verdadeiro há nesse cantar de Hare Krishna? Ele o salva da morte, respondeu Prabhupada vigorosamente. 12 de maio de 1971. Em seus aposentos em Sydney, Prabhupada escreveu o prefácio da próspera edição do Bhagavad Gita como ele é. A companhia Macmillan agora concordara em imprimir o manuscrito completo. Assinou-se o contrato, estava se preparando o livro para ser impresso, só faltava escrever o prefácio. Prabhupada escreveu em seu prefácio que, embora o conhecessem como iniciador do movimento para a consciência de Krishna nos Estados Unidos, na realidade, o pai original desse movimento é o próprio Senhor Krishna. Dando todo o crédito de seus próprios feitos a seu mestre espiritual, Prabhupada disse que a única qualificação que ele mesmo tinha é que tentar apresentar Bhagavad Gita como ele é, sem adulteração. Ao invés de satisfazer seus próprios sentidos materiais, a pessoa tem que satisfazer os sentidos do Senhor. Esta é a mais elevada perfeição da vida. O Senhor quer isso e Ele exige isso. Temos que entender esse ponto central da Bhagavad Gita. O nosso movimento para a consciência de Krishna está ensinando o mundo inteiro esse ponto central. E porque não estamos poluindo o tema do Bhagavad Gita como ele é, qualquer pessoa seriamente interessada em obter o benefício através do estudo de Bhagavad Gita deve recorrer ao movimento para a consciência de Krishna para, sob orientação direta do Senhor, compreender na prática o Bhagavad Gita. Portanto, esperamos que as pessoas extraiam o maior benefício do estudo de Bhagavad Gita como ele é, conforme o apresentamos aqui, e se mesmo um único homem tornar-se devoto puro do Senhor, consideremos exitosa nossa tentativa. Como Prabhupada explicou em seu prefácio, ele estava publicando o manuscrito completo do Gita, para estabelecer o movimento da consciência de Krishna mais sólida e progressivamente. Ele faria isso apresentando uma literatura transcendental como o Bhagavad Gita. Mas ele também teria que ir, como o Sr. Chaitanya disse, para todas as cidades e aldeias, quer pessoalmente, quer através de seus agentes, seus discípulos. E a toda parte que fosse, pregaria o Bhagavad Gita para quem quer que ouvisse. Amanhã, Prabhupada deixaria a Austrália para participar de um grande festival de Pandal em Calcutá, então seguiria para Moscou, Paris e Los Angeles. O Sr. Krishna afirma no Bhagavad Gita que nenhum servo lhe é mais querido do que aquele que ensina o Bhagavad Gita aos devotos. E Prabhupada, em todas as suas atividades, quer escrevendo um prefácio, dando aulas para as prostitutas e toxicômanos, ensinando a um discípulo como cozinhar chapates sem queimá-los, ou planejando grandes projetos vindouros, estava sempre ensinando o Bhagavad Gita e, portanto, era sempre o servo mais querido do Sr. Krishna. De mãos postas, Prabhupada de pé colocou-se perante a deidade Radha Gopinatha. Depois de menos de uma semana em Sydney, estava partindo. Sabia que os devotos dali não estavam ao nível do padrão exigido para adorar Radha e Krishna, e sabia que estavam correndo um risco confiando a adoração delas a discípulos neófitos. Entretanto, como um acharya dotado de poder e como representante do Sr. Chaitanya, tinha que implantar a consciência de Krishna em toda parte onde ela pudesse criar raízes. O mundo tinha necessidade premente.
Caso seus discípulos seguissem o processo que ele lhes dera, cantar, ouvir, observar os princípios reguladores, sabia que eles rapidamente purificar-se-iam. Ele fizera uma analogia. Embora na vida material um homem deva primeiro tornar-se um advogado altamente qualificado para só então poder sentar-se no banco do juiz, na consciência de Krishna permite-se ao devoto sincero que primeiro sente-se no banco, tornando-se um brahmana e mais tarde qualifica-se através da misericórdia do santo nome do mestre espiritual. Contudo, os devotos de Sydney eram deveras imaturos e Prabhupada fizeram um pedido especial a Arada Gopinata. Agora deixe-nos nas mãos dos melechas. Não posso assumir a responsabilidade. Por favor, guiai esses rapazes e moças e dai-lhes a inteligência para que vos adorem muito adequadamente. Calcutá, 13 de maio de 1971. Prabhupada chegou bem a tempo para os 10 dias do festival de Pandal em Calcutá. Sob suas ordens, Giriraj e Tamal Krishna haviam chegado para organizar o festival, exatamente como fizeram em Bombaim. Prabhupada escrevera a Jayapataka Swami, presidente da ISKCON de Calcutá. Caso se possam arranjar instalações culinárias muito grandes no festival de Pandal de Sankirtan, então iremos distribuir prasadam diariamente. Tentem fazer esse arranjo, puri, halava, kitri, tudo que se possa arranjar tanto quanto possível. Tamal Krishna e Giriraj têm todas as ideias. A frequência superou a do Pandal de Bombaim, com 20 a 30 mil pessoas comparecendo diariamente, incluindo ministros do parlamento e outros oradores distintos. Foi uma das maiores atividades religiosas de Calcutá que Calcutá jamais vira. A cidade inteira ficou ciente da força do movimento Hare Krishna. No começo da tarde, os devotos começaram a vender livros de Prabhupada numa barraca, a realizar kirtan no palco e distribuir prasadam para as massas. O programa noturno começava por volta das 6h30, com um kirtan longo e intenso, que aumentava de fervor à medida que Prabhupada chegava para o arati noturno perante as deidades de Radha e Krishna. Prabhupada dava aula, às vezes em bengali, às vezes em inglês. Em seguida, os devotos mostravam de diapositivos do movimento para a consciência de Krishna ao redor do mundo e Prabhupada respondia às perguntas da audiência. Após o programa, as pessoas adiantavam-se atabalhadamente para receber um pouco de praçada que fora oferecida à deidade. Os terroristas naxalistas ameaçaram a vida de Prabhupada. Esses jovens terroristas comunistas que estiveram ativos em Calcutá durante a visita que Prabhupada fizera em 1970, nunca o haviam perturbado até o presente momento. A tática deles era abordar, quer em suas casas, quer na rua, negociantes proeminentes e coagi-los a cooperar com os objetivos políticos naxalistas. Caso algum comerciante recusasse, os naxalistas queimavam-lhe a casa ou o local de comércio ou até assassinavam-no. Os naxalistas, que estavam ansiosos para que todos os bengalis esquecessem suas tradições religiosas e abraçassem o comunismo, viram Prabhupada reacendendo o espírito religioso em Calcutá. Eles concluíram que o Pandal de Prabhupada, ao reunir tão grande multidão, estava minando os princípios do comunismo. Corra ou morra, dizia o bilhete que Prabhupada recebeu. Ele informou à polícia que lamentou sua incapacidade de ajudar. Eles disseram que toda Calcutá estava aterrorizada pelos naxalistas. Entretanto, Prabhupada recusou-se a intimidar-se. Ele não fugiria. Mesmo se eles os atacassem, dizia, que melhor maneira havia para um Vaishnava deixar seu corpo do que enquanto estava pregando as glórias do Senhor. Na noite seguinte, enquanto Prabhupada apresentava-se à multidão para falar, percebeu um grupo de jovens desordeiros, os naxalistas próximos ao palco. Eles protestavam contra o fato de certos dignatários terem assentos preferenciais no palco.
Quando um jovem radical gritou que os próprios radicais queriam dançar no palco, os devotos convidaram a se juntar ao Kirtana. Os naxalistas retrocederam, mas continuaram gritando e perturbando o encontro. Eles começaram a bater nos assentos das cadeiras de madeira dobrável, vociferando slogans naxalistas e ameaçando incendiar o local. Outros na audiência começaram a conversar nervosamente entre si, aumentando o abalo. Numa vã tentativa de impor ordem, alguns devotos ameaçaram os dissidentes. Empurrões e balbúrdia irromperam na audiência. Chintamani Prakarasadma Sukalpa Vriksha Lakshabri Teshu Surabira Vitvalayantam. A voz de Prabhupada ressoava num poderoso sistema de alto-falantes, não demonstrando interesse na multidão, dependendo só de Krishna. Ele começou a cantar orações do Brahma Samhita e dentro de minutos todos acalmaram-se. Aqueles que queriam sair, saíram, e aqueles que queriam permanecer, sentaram-se. Tendo a multidão se contido, Prabhupada discursou. Chegaram vários outros bilhetes, corra ou morra. E os naxalistas voltaram na noite seguinte, novamente ameaçando queimar o Pandal. Chame-os, disse Prabhupada, encontrar-me-ei com eles. Os devotos acharam isso inseguro, mas Prabhupada insistiu. No pequeno aposento atrás do Pandal, Prabhupada falou com os jovens hostis. A princípio eles estavam zangados e desrespeitosos, mas à medida que Prabhupada lhe explicava o conceito védico de comunismo, com Krishna no centro, ele lhes despertou interesse. Eles concordaram em permitir que os encontros de Prabhupada continuassem sem que houvesse outras interrupções. Achyutananda Swami diz o seguinte: a última noite do programa de 10 dias de Pandal foi um grande final, com o comparecimento de mais de 40 mil pessoas. Eu acabara de sair para conseguir caldo de cana. O Pandal estava completamente apinhado quando saí, mas quando cheguei do lado de fora, vi rios de pessoas fluindo através dos 4 portões principais para dentro da tenda do Pandal. Achei que isso deveria ser o poder místico de Krishna, pois a tenda já estava apinhada e mesmo assim milhares de pessoas estavam entrando nela. Achei que Krishna deveria estar expandindo ilimitadamente as dimensões do espaço. O clímax da noite foi uma grande procissão, começando no Pandal e subindo a Park Street até o templo da ISKCON na Albert Road. As deidades de Radha Govinda passearam num palanquim até o templo, onde foram colocadas no altar. Após o arati no templo, a turba remanescente dispersou-se. Achyutananda Swami estava postado próximo a Prabhupada naquela noite no templo de Calcutá. Prabhupada, disse ele, alguém colocou a flauta de Krishna voltada para trás? Prabhupada olhou. Ela estava voltada para trás. Krishna é onipotente, disse ele, voltando-se para Achyutananda Swami. Ele também pode tocar da parte de trás. Srila Prabhupada ainda empenhava-se por um lote de terra em Mayapur, abandonando a ideia de que seus irmãos espirituais em Mayapur pudessem ajudar. Estava recorrendo a amigos bengalis para ajudarem a negociar com fazendeiros muçulmanos em Mayapur. Ao retornar da Austrália, Prabhupada enviara Tamal Krishna a Mayapur com ordens expressas de que não voltasse enquanto não tivesse adquirido a terra. A missão de Tamal Krishna foi exitosa e após 6 dias voltou para Prabhupada em Calcutá, tendo adquirido 9 bigas, 1,2 hectares em Mayapur. No entanto, era difícil para os devotos conceberem o valor de Mayapur. Um devoto viajou de Calcutá para ver a nova propriedade da ISKCON e ao regressar perguntou a Prabhupada: que iremos fazer lá? É só um grande campo vazio, não há nada. Porque não existe fábricas nem carros, replicou Prabhupada. Então você pensa que não há nada a fazer. Mas iremos cantar Hare Krishna em Mayapur, construiremos um grande templo lá, e todos os devotos do mundo podem sair e cantar Hare Krishna na terra natal do Sr. Chaitanya. Em 28 de maio, Prabhupada escreveu:
Vocês ficarão contentes em saber que adquirimos cerca de 2 hectares de terra em Mayapur, o local de nascimento do Sr. Chaitanya, e propusemos promover lá um belo festival de 2 semanas que começaria no dia de Janmashtami. Nessa ocasião será sentada a pedra fundamental. Desejo que todos os nossos principais discípulos venham para a Índia nesse momento. Existem 50 centros. Assim, pelo menos um representante de cada templo deve comparecer à cerimônia.